Olá, alunos do IEP, pessoal de radiologia, mais uma continuação aí da nossa aula sobre os tubos de raio-x, né, e as características. Então, continuando da semana passada, na semana passada a gente teve aí uma primeira parte, né, onde a gente falou um pouquinho sobre as características de quem emite os elétrons, né. Então, só para relembrar, nós temos um filamento, ou mais de um, né, dois filamentos, que são simplesmente ligados a 110 volts, 220 volts. O papel desse filamento de tungstênio simplesmente é aquecer muito, de forma que os elétrons fiquem sobrando, elétrons livres, né? O aquecimento muito alto, aí cerca de 3.000 graus Celsius, faz com que a grande agitação tenham elétrons livres, né, alguns íons livres, né, aqui nesse filamento. E aí, com uma grandíssima voltagem entre o cátodo e o ânodo, né, grandíssima voltagem, quando eu falo, é algo em torno de 80.000 volts, 80 kilovolts, ou 100.000 volts, né, 100 kilovolts, 100 kV. Então, com essa voltagem sendo muito alta, né, o cátodo ele é negativo, os elétrons são negativos, negativo com negativo se repele, então ele é arremessado em direção ao positivo, né? Então essa voltagem é responsável pela energia com que eles saem. O miliampere, a amperagem, é a quantidade de elétrons que vão ficar livres aqui. Muito bem, isso aí a gente falou na aula passada, né? Os filamentos, aí tem o filamento o mais fino, que é mais específico, o grosso, que é um pouco mais abrangente, né? E aí, então, nós temos esses elétrons arremessados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ânodo, né? Que é o alvo. Lembra que para produzir grandíssimas, né? Para produzir raio-x eu preciso de grandíssimas energias. Não adianta a gente pensar simplesmente na voltagem de 220 volts, seria inconveniente. Então, por isso que o método para produzir é, primeiro, criar elétrons livres, e esses elétrons livres com grande energia são arremessados em direção ao alvo. Muito bem, esse alvo, então, também é de tungstênio, né, um material bastante resistente, né, esse alvo aqui. Lembrando que dentro dessa ampola de raio-x, né, nós temos vácuo, né? Ou seja, nenhuma outra matéria, ausência, nem ar, né? Ausência de matéria, ausência de ar, de qualquer coisa. Por quê? Justamente para esses elétrons não colidirem com partículas do ar, se tivesse ar aqui dentro, né? E aí atrapalhar essa velocidade dos elétrons, né? E aí, então, quando chega nesse alvo, né? Os elétrons vão colidir com essa parede aqui, que também são feitas por átomos, né? São feitas por átomos aí também. E aí, então, só para relembrar, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que não é tão grande, é pequeno esse tubo. Então, aqui eu tenho o cátodo, que emite, né, onde tem os filamentos, são arremessados em direção ao alvo. Veja que esse alvo, o ânodo, né, ele é giratório. Por quê? Porque nessas colisões de altíssima energia, né, grande velocidade, o elétron colidindo, né, produz calor, né? A energia da velocidade dos elétrons, ela não é toda 100% produzindo raio-x. Muito pelo contrário, apenas 1%, 2% no máximo produz raio-x. Os outros 98% aquecem, né? Transformam em forma de energia calor, né? Energia em trânsito, a energia térmica. Então esse disco, se ele fosse parado, um alvo parado, colidiria sempre no mesmo lugar e teríamos um aquecimento muito rápido de uma região única. Então ele fica girando, né, para que atinja outras partes. Mesmo assim, ele aquece muito, ele corrói, né? Obviamente, não tem como. E mesmo assim, né, ele corrói e aí então demora, tal, ele vai aquecendo mais partes diferentes e ele produz
esse raio-x, então. Como que ele produz o raio-x? Aqui, ó, né, o cátodo, usando aqui num ânodo, se for fixo, né? Um outro exemplo aí. Como que ele produz esse raio-x, então? Veja que ele vem numa altíssima velocidade. Quando ele vem numa altíssima velocidade, pode acontecer duas coisas, né? Então, veja, ó, eu tenho, vamos pensar aqui, energia é o elétron que vem e atinge o átomo, né, do alvo. Então, duas coisas podem acontecer. Primeira coisa, né, que a gente chama dessa radiação de aqui, ó, radiação característica, ou radiação em alemão, né, Brennstrahlung em alemão, certo? A gente chama de radiação característica. Seria quando o átomo, o elétron que vem numa altíssima energia, ele colide com algum elétron aqui em volta, né? Porque tem vários elétrons, o tungstênio tem um número atômico muito grande, ele atinge. Então, quando ele colide, esse elétron que colidiu com o outro, né? Ele é arremessado para um alvo mais alto, né? Para uma camada mais alta, desculpa, né? Uma camada maior. Então ele colide, ele atinge essa camada maior, ganha em energia, quando volta, libera uma outra energia que é uma energia, né, uma onda eletromagnética em raio-x. Como essa energia é muito alta, o elétron também salta numa camada muito alta. Então quando ele volta em formato de raio-x, né? Então, pode emitir radiação infravermelha, a grande maioria é aquecimento, como eu falei para vocês, ó, aproximadamente 99% vai ser convertida em energia térmica, energia calor. Apenas 1% é usado na produção do raio-x. Então vejam que há uma grande concentração de calor, né? Então por isso que eu falei que quando você mexe lá no miliampere, né, o MAS, você está dando quantidade de elétrons que vão sair do filamento e atingir o alvo. Por que grande quantidade? Porque apenas 1%, um pouquinho mais, vai ser convertido realmente em energia, em raio-x, né? Então tá lá, ó, é a radiação característica. O elétron vem, atinge o alvo é formado por milhões de átomos, né? Só que ele atinge o que no átomo? Ele atinge o elétron, a eletrosfera. Ele, como se fosse uma bola de sinuca encontrando outra, né? Ele bate, esse elétron que estava aqui é arremessado, salta de nível, quando volta ele emite um fóton de raio-x. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de radiação de frenamento, né? Lembra que eu falei para vocês que o átomo, aqui está fora de escala, o átomo ele tem um núcleo muito grande, só que os elétrons na eletrosfera, aqui está bem pertinho, né? Mas na verdade é muito longe, né? Se a gente comparar aí em tamanho grande, né? É como se o núcleo fosse lá bola de futebol no centro de um gramado e os elétrons estão lá formiguinhas na arquibancada, né? Então tem um espaço muito grande entre o núcleo e a eletrosfera. Então a grande maioria, né, a tendência é que ele passe próximo, nesse meio aqui que é vazio, né, e continue seu caminho. Acontece que o núcleo ele é positivo. O elétron que chega lá do filamento, ele é negativo. Positivo e negativo se atraem. Então ele vai tentar passar reto, mas ele é atraído pelo núcleo, né, muito rápido, né? De forma que ele desvia a sua direção. A gente chama de frenamento, frear. Por quê? Porque ele perde velocidade. Essa energia que ele perde ao frear aqui, ele transforma também em energia, né, para o átomo e libera, tá? Os elétrons também ganham energia que ele salta, quando volta também produz raio-x. Então tem duas formas, né? A radiação de frenamento, que é essa, que quando não colide, né? Mas também nós temos a radiação característica, que é aquela quando ele colide exatamente com o alvo, ok? Bom, muito bem. Então, pensando aqui, ó, esse
elétron que chegou a atingir o alvo, veja que tem uma angulação aqui, ele bate no alvo, que é um alvo giratório, como a gente falou lá, e é arremessado o elétron. Claro que o elétron que bate aqui, ele produz aqui raio-x, produz calor, fica preso aqui, né? Então precisa de um radiador para resfriar isso também, além de um alvo giratório. E o raio-x que bateu e que foi produzido nesse alvo, ele é arremessado para fora, né? Que passa pela janela, esse vidro aqui é bem fechado, mas aqui um material que é um pouquinho menos resistente, que é para justamente deixar passar esse raio-x, ok? E aí, então, esse raio-x vai em direção ao paciente. Então, se a gente pensar aqui nos nossos formatos, né? Olha aqui a angulação que existe, né? Ele encontra aqui o alvo giratório, pega nessa parte de angulação aqui, tem uma certa angulação de alguns graus, ele bate e é arremessado em direção à janela, né? Esse é o objeto, o objetivo, melhor, né? Na hora de ele trombar nesse alvo e produzir o raio-x. Então lembrem que o raio-x ele não é feito pela energia elétrica. A energia elétrica tem o papel simplesmente de produzir, sobrar elétrons e também de acelerar, né? Então, miliampere quantidade de elétrons que eu tenho aqui, voltagem kV é a grande aceleração que dá aqui. Então, o kV é responsável, o MA, né, é responsável pela quantidade de elétrons produzidos, e, consequentemente, depois, quanto mais elétrons, mais raio-x vai ser produzido. O kV é responsável por acelerar a velocidade desses elétrons. Quando ele atinge o alvo, temos duas formas, né, de produzir raio-x: pela radiação característica, pela radiação de frenamento. Então, esse é o objetivo principal. Nesse alvo aí, nós temos também, né, um ponto focal, né, uma região ali do alvo, né, onde bate exatamente. Então, seria bem nessa parte aonde tem uma angulação. Esse aqui seria o nosso ponto focal para a formação de raio-x. Lembre que somente 1% é produzido de raio-x, então muito é perdido em aquecimento, ok? Aqui a gente vai rever aqui só para mostrar a foto para vocês, né? Para a gente finalizar. Eu vou mostrar a foto que a gente mostrou na aula passada também. Olha lá, ó. Então, um exemplo aqui que nós temos, o painel de controle que produz, onde você vai regular kV, ou seja, quanto de energia, de velocidade eu vou dar para os elétrons, não para o raio-x, para os elétrons. O MA, quantidade de elétrons. O gerador vai fazer aquele papel de aumentar a tensão, controlar a tensão, porque a tensão da nossa rede elétrica simplesmente algo em torno de 220 volts. E aí, então, o tubo de raio-x que é concentrado aqui é onde faz simplesmente esse papel aí, tá? Então, você controla, o gerador aumenta a potência, controla a quantidade de ampere, vai para o tubo de raio-x, um pequeno tubo de raio-x aqui onde vai ser feita a radiografia, né, onde vai ser enviado os raios-x para o paciente que fica aí ou aqui na mesa ou aqui na parte de trás aqui, né? E lá ele vai receber esse bombardeio. Então o tubo de raio-x simplesmente é essa parte aqui, aonde será uma pequena 1% dos elétrons através da radiação de frenamento ou característica é que vai produzir raio-x e vai direcionar ao nosso paciente. Ok, pessoal? Lembrando que isso é importante, tensão, voltagem é o nosso kV, responsável pela velocidade, quanto mais velocidade, mais energia dos elétrons, né? Porque mais velocidade, mais fácil de produzir raio-x, né? Aí a gente vai falar assim, mas por que eu então não deixo sempre o mesmo kV? Porque, na verdade, dependendo da região que você quer
A gente vai ver isso no próximo semestre, né? Dependendo da região que você vai bombardear o paciente, você precisa de mais energia, porque tem mais material para ele atravessar. Por exemplo, se a gente pegar uma radiografia de crânio, tem muito osso, preciso de mais material. Um paciente que você vai ver, por exemplo, a mão, por exemplo, que você tem menos matéria, você não precisa de muita energia para produzir, os raios-x vão ultrapassar normalmente. A gente vai ver isso no próximo semestre. O MA, né, o miliampere, é a quantidade de elétrons que vão produzir, é a mesma coisa, né? Por que eu não posso sempre deixar fixo? Porque dependendo da região que você vai radiografar, você não precisa de muitos, né? Outras regiões precisam de mais. E o S, né, o MAS, o S é o tempo de exposição em segundos, milissegundos, né? Também você não pode ter por muito tempo, porque senão esse paciente está sob a ação de muita exposição de radiação, ok? Pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje na aula, para a gente finalizar aí. Então, prestem bastante atenção, dê uma lida no material também. Na próxima semana a gente vai fazer as atividades em cima disso. Grande abraço a todos, qualquer dúvida estou à disposição. Abraço do professor Luiz.